Oração abençoada essa. Recebi lá em casa. Ô, glória! Aleluia! Santo, santo, santo Senhor. No meio da multidão, ela chorava e tentava aos poucos tocar em Jesus. Ela tinha certeza então que Ele era o dono da unção, que tocando com certeza ela encontraria solução. No meio da multidão ela sofria e sentia a discriminação de muitos sem amor, mas chorando insistir, de repente consegui, e com o pé em suas vestes ela tocou. De repente ele parou, com carinho perguntou: diferente alguém aqui tocou em mim? Para ele ela olhou e com voz trêmula falou: meu Senhor, fui eu quem te tocou assim, e a minha enfermidade teve um fim. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado, tem virtude, tem unção e enfermo é curado. Ele fala e atende quem toca com fé. Ele já veio, com certeza está no meio desta multidão. Vai em frente pela fé, estenda a tua mão. Não te deixe como aquela mulher. Toca nele pela fé agora que ele está aqui. A virtude e a unção que dele vai sair, vai queimar a enfermidade e curar você. Sinta Cristo, peça Cristo, toque em Cristo só pra ver um milagre em tua vida hoje acontecer. Ele está em nosso meio, estenda a tua mão. De repente ele parou, com carinho perguntou: diferente alguém aqui tocou em mim? Para ele ela olhou e com voz trêmula falou: meu Senhor, fui eu quem te tocou assim, e a minha enfermidade hoje teve um fim. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado, tem virtude, tem unção, enfermo é curado. Ele fala e atende quem toca com fé. Ele já veio, com certeza está no meio desta multidão. Vai em frente pela fé, estenda a tua mão. Toque de frente como aquela mulher. Toca nele pela fé agora que ele está aqui. A virtude e a unção que dele vai sair, vai queimar a enfermidade e curar você. Sinta Cristo, peça Cristo, toque em Cristo só pra ver um milagre em tua vida hoje acontecer. Ele está em nosso meio, estenda a tua mão. Toca nele, toca nele, toca nele pela fé e Quem quer tocar nele essa noite? Então estende a tua mão. Toca nele. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Eu já toquei nele.
uma noite diferente. Todas as noites aqui no nosso ministério tem sido uma noite diferente, não é verdade? Glória a Deus por isso. Deus tem nos agraciado com a sua presença e nós damos glória a isso. Abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler do 40 ao 48, amém? Lucas 8, 40 ao 48. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, bendito é o teu nome. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus diz: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Aleluia, glória a Deus. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença aqui conosco esta noite. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo conosco, Pai. Neste momento nós queremos te pedir, Pai, permissão, Pai querido, para tocar em ti, assim como essa mulher tocou com fé. Permita-nos, Senhor, chegarmos mais perto de ti esta noite. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém, glória a Deus. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Que maravilha. Vocês podem imaginar esta mulher com 12 anos sofrendo de uma doença que naquela época era incurável. E a Bíblia nos conta a história de que todas essas pessoas que tinham esse problema de sangue, elas tinham um lugar separado que elas tinham que ficar. Elas não podiam estar no meio do povo, elas não podiam estar com os familiares, elas tinham que estar nesse arraial, que chamava o arraial das mulheres do fluxo de sangue. E a gente vê na história da Bíblia que tinha um castigo muito grande para quem saísse desse arraial, porque elas eram consideradas, por causa desse fluxo de sangue, impuras. Não podia estar no meio de crianças, não podia estar no meio de animais, não podia estar no meio de comida, de nada. Então elas tinham um arraial onde elas ficavam ali. Você imagina essa cena, esse desespero. E a Bíblia nos conta que ela gastou tudo que tinha. Antes de ir para esse arraial, ela tentou ser curada. E médico nenhum, como está dizendo a palavra aqui, conseguiu curar essa enfermidade que ela tinha. E ela estava desesperada. Vocês conseguem imaginar isso? Mas, como nós sabemos, sempre tem alguém que fala de Jesus. Sempre tem alguém que chega para as pessoas e diz assim: olha, Jesus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não é verdade? Às vezes você não fala para alguém que está doente, tenha confiança em Jesus que ele te cura. Meus irmãos, alguém chegou para essa mulher aí no arraial, sabia do seu problema grave, e disse para ela assim: olha, vai passando aí na frente um homem que pode te curar. E quando essa pessoa falou isso para ela, você imagina o que foi plantado naquele coração aflito, naquele coração de alguém rejeitado, de alguém sem esperança nenhuma.
Porque só imaginar como é que aquele povo vivia naquela época, sem uma higiene, sem poder se tratar devidamente, com uma doença como essa, não dá nem para pensar nisso, né, meu irmão? E isso era um curse que tinha naquela época, e tinha muita gente que sofria dessa enfermidade. Assim como o homem naquela época também sofria de hemorroida, e não podia estar no meio dos outros também, justamente por causa desse sangue que saía, né? E eram considerados impuros também. E a gente se imagina assim, naquele momento em que alguém disse para ela assim: ele vai passar aqui agora na frente, você dá um jeitinho, vai lá e fala com ele, né? E ela, no coração dela, pensava assim: oh, se ao menos eu pudesse ir lá, se ao menos eu pudesse ir lá e tocar nas vestes dela, eu tenho certeza que eu ficaria curada. Eu imagino que ela estava desesperada, e ao mesmo tempo ela sabia que ela não podia sair do arraial, porque se ela saísse do arraial, ela se arriscava a ser morta, apedrejada. Esse era o castigo de quem desobedecia naquela época. Mas ela tinha tanta fé que ela não se preocupou com isso. O que foi que ela fez, meus irmãos? Ela pegou, pela fé que ela tinha, aquele povo todo querendo tocar em Jesus, né? E a palavra nos mostra, nos diz que tantos tocaram em Jesus e nada aconteceu para eles. Por quê? Porque eles não tocaram com fé. E essa noite eu tenho certeza que você está tocando com fé. Você já ouviu a palavra. Essa mulher ouviu a palavra e teve o quê? Teve fé, teve confiança. Senão eu vou tocar nessa mulher. Eu vou mostrar para vocês. O Ministério Brasileiro tem, glória a Deus por isso. Toda semana aqui nós aprendemos uma coisa diferente, não é verdade? Vinda diretamente do trono da graça, meus irmãos. E eu vou mostrar para vocês o que mais ou menos, como é que foi que aconteceu com esta mulher. Todos conhecem o talit? O manto? Glória a Deus. Aleluia. Esse é mais ou menos aquilo que Jesus. Isso é mais ou menos aquilo que Jesus fazia quando estava no monte, quando estava no Getsemane, porque Jesus era um homem de oração. E esse manto de Jesus, esse talit, que Jesus sempre usava, estava sempre com ele, de tanta unção que tinha nesse manto de Deus, que esta mulher, com toda aquela multidão em volta dele, conseguiu chegar perto de Jesus, e o máximo que ela conseguiu tocar foi na pontinha do talit de Jesus. E na pontinha do talit de Jesus, onde aqui outro dia nós vamos ter, se o pastor Pedro permitir, nós vamos falar mais profundamente sobre o talit. Esse manto maravilhoso, que é um manto de oração. Todo judeu tem um manto desse, é onde ele ora. Amém? E essa mulher, com toda a fé que ela tinha, ela tocou na pontinha desse manto, onde tem as cores como o azul aqui. E no tocar nessa pontinha, Jesus sentiu que saía poder dele. Saía poder de Jesus, por quê? Porque toda vez que nós temos fé, toda vez que nós acreditamos na palavra de Deus, que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, sai poder de Deus. A glória de Deus se manifesta. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. A fé desta mulher, com uma doença incurável por tantos anos, ela foi curada ali. 12 anos. 12 anos de sofrimento.
E de repente, não mais que de repente, pela fé, pelo coração dela, pelo que ela ouviu de dizer que estava passando ali o Jesus, e que Jesus curava. As pessoas naquela época ainda não sabiam quem era Jesus. Meus irmãos, hoje, glória a Deus pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos pastores, nós sabemos tudo que está escrito na palavra de Deus, desde o início até o fim. Nós já sabemos o que vai acontecer lá no fim, não é verdade? Mas muita gente não tem nem um mínimo de vontade de aprender e de receber a Jesus no seu coração. Você sabe que eu evangelizo, eu sou um evangelista, eu não posso ir num lugar que eu já começo a ver onde é que o Senhor vai me usar, quem é que o Senhor quer salvar, onde é que tem alguém doente. Quando eu vejo alguém numa cadeira de roda, eu já fico eriçado, como diz a palavra. Mas eu aprendi uma coisa: não é sempre que Jesus cura, não é sempre, embora que a palavra diz, embora que tudo que ele disse aqui para nós, e que Deus, ele não fez a doença. O homem entrou em pecado, ficou curto da graça de Deus, ficou afastado da graça de Deus. Mas quando Jesus veio, todas aquelas doenças que eram horríveis na Bíblia, como essa doença, esse fluxo de sangue, foi ali na cruz, meus irmãos, que foi tudo derrubado, foi tudo perdoado. Isso não existe mais. Então as pessoas ficam pensando assim: eu vou orar porque o Senhor vai me curar. Depois aí vou começar a orar, vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou me prostrar no Senhor e o Senhor vai me curar. Meus irmãos, Ele já te curou, Ele já me curou. Você já está curado. Lá na cruz Ele deixou já morto, está consumado. Não tem mais volta para Satanás. Satanás não tem mais poder. Quando nós recebemos Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a gente, como esta mulher ouviu, disse assim: tem um homem que está passando aí e ele cura, ele pode te curar. Imediatamente, meu irmão, ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu o que Deus poderia fazer, e imediatamente o coração dela se comoveu e disse assim: não, isso é para mim, esse negócio é comigo. Eu estou aqui doente, eu estou aqui 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue. Isso é para mim. No coração dela, imediatamente, ela teve essa certeza. E eu tenho visto isso, meus irmãos, quando eu saio para evangelizar. Quando tu leva a palavra de Deus para alguém, tem duas maneiras. Uma, quando o homem vai fazer a evangelização. Eu estou dizendo isso para vocês, que eu já senti isso no meu andar com o Senhor. Eu, como Jesus, eu quero curar todo mundo, eu quero levar a salvação para todo mundo. Mas aos pouquinhos Deus vai te mostrando que não é todo mundo que vai entrar por esta porta estreita. Amém? E essa porta, essa salvação, que nós já pregamos aqui, isso tem um preço. Embora que você receba essa salvação, você ainda pode perdê-la. Então, o que nós aprendemos é que nós temos que guardar o que é exatamente o coração que essa mulher teve. É o nosso coração que nós temos que guardar. Amém? Não deixar nos roubar a nossa bênção, porque Jesus já pagou esse preço. As nossas feridas já foram lavadas nas feridas de Jesus. Este sangue derramado, esse sangue já nos curou. Foi por isso que ele teve morte de cruz. Amém? E o que eu quero dizer para os irmãos, eu trouxe esse talit para mostrar, para dizer um pouquinho mais. No dia 21 de janeiro do ano passado, ano retrasado, nem lembro mais, é tão viva o que aconteceu comigo que eu já perdi a noção do tempo. Para mim foi ontem. Toda vez que eu vejo o vídeo no YouTube, poxa vida, olha só que coisa mais maravilhosa que Deus faz, quando você realmente te entrega para Jesus, te entrega teu coração. Senhor, usa-me,
um instrumento da tua fé. Amém? E no dia 21 de janeiro, o Benihim veio em Miami para fazer um serviço de 2 dias. Eu disse para a Sônia, a minha esposa, Sônia, eu gostaria tanto de ir lá. E nesse dia 20 ou 21, não lembro nem mais que dia foi. Acho que foi dia 20. Foi dia 20. Eu estava saindo de um fast, que eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso de um favor. E na Bíblia, o maior favor que o povo de Deus recebeu foi quando Esther jejuou com o povo por 3 dias, um jejum total. Vocês conhecem a história, você sabe que não é fácil jejuar 3 dias sem tomar água, sem comer nada. É muito difícil, meu irmão. Mas eu digo uma coisa para vocês, a glória de Deus é tão grande, que vale a pena. Se você precisa de um favor da tua vida, experimente fazer um jejum de 3 dias e ficar consagrando, embaixo de graça, embaixo da oração de Jesus, pelo favor que tu precisa na tua vida. Então o Senhor disse para mim, por que você não vai? Vai lá. Eu peguei e fui, meus irmãos. Eu cheguei 1 hora antes de começar o culto, o serviço. 1 hora antes do pastor Benihim chegar naquele estádio ali. E 1 hora antes, eu comecei a ver a glória de Deus naquele lugar. Por que a glória de Deus estava naquele lugar sem o pastor Benihim ter chegado ainda? Porque as pessoas que estavam lá eram pessoas como você que está aqui essa noite. Eram pessoas desesperadas de ter um encontro maior com o seu Deus, de procurar por favor, por agradecimento. Alguns de vocês estão aqui por agradecer, só para agradecer a Deus, eu sei disso. O Senhor mostra essas coisas para a gente, glória a Deus. Mas muitos de vocês estão aqui porque vocês precisam de um favor de Deus. Eu preciso de um favor de Deus na minha vida. E naquele dia, eu estava saindo do jejum, de 3 dias de jejum, e cheguei lá 1 hora antes e comecei a ver a glória de Deus descer naquele lugar. Pessoas que chegavam perto de mim, assim, bem perto, na cadeira de roda, com aquele script de poder caminhar, não poder caminhar direito, não tinha, os outros sendo levados, porque não tinha nem a cadeira de roda, talvez não tivesse dinheiro para ter uma cadeira de roda. Chegavam ali, entravam naquele lugar e sentiam a presença de Deus e eram curados ali naquele mesmo momento, 1 hora antes de começar o serviço. Amém? Por quê? Porque quando saíram de casa, saíram como aquela mulher. Alguém disse para aquele pessoal, olha, vocês vão nesse serviço porque Deus está fazendo milagres. Jesus está levantando gente da cadeira de roda, Jesus está curando câncer, Jesus está curando os aidéticos. Vai lá. E eu acredito nisso, que esse povo que ouviu, que estava ali 1 hora antes, estava procurando alguma coisa mais de Deus. E nós temos um Deus tão maravilhoso que Ele ouve a oração do justo. Ele ouve quando você clama, Ele ouve quando você jejua, quando você consagra. Ele conhece o teu problema. Ele só está esperando o momento de você dar um passo para Ele, para atender o teu pedido, porque Ele já sabe o que tu vai pedir, Ele já sabe o que tu precisa, e Ele sabe muito mais do que isso, Ele sabe aquilo que Ele quer te dar. Amém? E no tempo dEle, e não é no teu tempo. Amém? E eu cheguei ali, vi aquilo, e subi no 2º andar, e arrumei um lugar perto da plataforma, do balcone, né, como se senta ali na frente. Só tinha um lugar assim na 2ª fila, e na minha frente tinha uma moça, a mãe dela, e um outro rapaz, que era o filho, depois fiquei sabendo, né. E eu sentei na cadeira, e vendo aqueles milagres tudo acontecendo, e estava orando, né, agradecendo a Deus por estar ali, e por ver aquela maravilha de Deus, por ver a mão de Deus trabalhando ali. Meus irmãos, eu vou encurtar que nós não temos muito tempo, e nós temos uma bênção muito grande essa noite, amém? Eu sentado ali, o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá embaixo e compra um talit. Bem assim, meus irmãos, eu sem dinheiro,
não tinha dinheiro, custa $45. $45 para quem não tem dinheiro é muito dinheiro, não é verdade? Mas eu tinha um cartão de crédito. Glória a Deus por isso, né? Então o que eu fiz? Eu briguei um pouquinho comigo mesmo, mas acabei indo lá embaixo e comprei o talito. Comprei o talito, ele veio nessa bolsinha. E pensei assim, antes de comprar o talito, puxa, eu vou sair daqui agora, só tem esse lugar aqui, estava cheio, estava lotado, eu vou perder esse lugar, não vou mais sentar aqui, porque vou ter que arrumar outro lugar. O lugar era bom, bem do lado do palco, eu podia ver o Benihim, ficava assim à direita. Mas aqui, quando eu voltei, meus irmãos, o meu lugar, olha, vocês, isso é tremendo, o meu lugar, ninguém sentou no meu lugar. Ninguém sentou, e era um lugar assim que se alguém estivesse procurando ali para sentar, ia querer sentar ali, num lugar bom de sentar. Sentei ali, peguei a bolsinha, botei no meu colo e continuei a orar, continuei a agradecer a Deus, né? Porque nesse meio tempo que eu saí dali e fui lá, eu vi muitos milagres acontecendo. E não tinha começado nada ainda, mas era já o poder de Deus, aquele poder maravilhoso que estava ali. E aquelas pessoas que tinham Jesus no coração, que tinham a fé, já estavam recebendo a glória e a graça de Deus, recebendo cura, recebendo todo tipo de milagre. Botei a bolsinha fechada no meu lap, no meu colo, e o Espírito Santo disse assim para mim: abre ela no teu colo, abre o talito no teu colo. Eu no momento não entendi o que o Senhor queria dizer, mas abri, botei no meu colo, deixei ele aberto assim, né? E hoje eu sei que era para receber aquela glória, aquela graça de Deus que estava naquele lugar. Quando eu fiz isso, continuei orando, estava orando em línguas, e aquela moça que estava sentada na minha frente, era da Índia, uma indiana com aquela marquinha na testa, aquele véu na cabeça, aquelas roupas dos indianos que identifica o povo indiano. Ela bateu no meu joelho assim, se virou para trás, bateu no meu joelho e disse assim: o senhor poderia orar por mim? No primeiro momento fiquei meio chocado, né? Assim, meio surpreso, é a palavra, né? Estava orando e não esperava uma reação dessas. E eu perguntei para ela assim: o que tu queres que ore por ti? Qual é o problema que você tem? O que você está sentindo? Aí ela disse assim: pelo amor de Deus, eu tenho uns demônios aqui na minha cabeça que está mandando eu me jogar. Ela estava bem no primeiro banco da plataforma em cima, e a plataforma mais alta que aqui na igreja. E ele está mandando eu me jogar daqui para baixo. O senhor pode orar por mim? Claro que eu posso orar por ti. Meti a mão na cabeça dela, orei por ela, pedi ao Senhor que aquele demônio saísse dali. Mas não, eu quero confessar uma coisa para vocês, que sirva isso de exemplo e que vocês guardem isso no coração de vocês. Quando orar por alguém que estiver endemoniado, que estiver com algum espírito mau, você não só manda esse espírito sair, mas manda ele ir para o pit of the hell, lá para o fundo do inferno. Você manda ele ir para lá, porque sabe o que aconteceu, meu irmão? Enquanto eu orava para ela, que mandava esse demônio sair, o demônio entrou na mãe dela que estava do lado. E essa senhora, era uma senhora gorda, forte, começou a gritar que o pessoal que estava filmando, vocês podem ver isso no YouTube, estava filmando, começou a filmar aquele rebuliço que estava acontecendo ali. Orei por essa mãe, porque o filho dela segurou, era um menino forte, segurou ela, a menina segurou, ela ajudou, porque ela já estava se atirando da plataforma para baixo, mas com os gritos assim horríveis. Oramos por ela, recebi ajuda de pessoas ali para orar também, e esse demônio foi para o inferno, amém? Voltei, sentei no meu lugar, continuei dando glória a Deus, aí já peguei o talite, já botei em cima de mim, glória a Deus, por isso que eu entendi o que Deus estava fazendo naquele momento. E baixei minha cabeça e orando em línguas. De repente, meus irmãos, um bateu do meu lado assim: o senhor pode orar por mim, por isso, por aquele? Levantei, orei por essa pessoa, né? Glória a Deus por isso. Sentei de novo, de repente, outro do meu lado. Aquela sessão, quase que aquela sessão inteira ali, queria que orasse por ele. Gente, foi algo assim tão grande, tão maravilhoso, que eu comecei
a pensar comigo mesmo: meu Senhor, como Tu é poderoso, como quando nós damos um passo na Tua frente, Tu abre os 2 braços e nos abraça. Quando nós queremos ser usados, quando nós santificamos a nossa vida, que nós nos propusemos a ser usados por Ti, Tu nos colhe nos Teus braços e desce o Teu poder, desce o poder do Espírito Santo, desce fogo, desce oração, desce cura, desce como é que a gente diz quando sai para evangelizar? Desce a tua salvação vem aí. Que esse povo que estava ali não tinha recebido Jesus ainda. E eles estavam procurando, por isso que estavam no Benin. Por isso que essas pessoas, quando vão nesses serviços, elas estão procurando uma coisa a mais. Elas estão procurando o nosso Deus maravilhoso que nós temos conosco, que é Jesus. Que nós temos que dar graças a Deus que nós temos Jesus no nosso coração, nós temos a proteção de Jesus, nós temos os anjos acampados à nossa volta, amém? E quando eu pensava nisso, essa semana o pastor, eu liguei para o pastor hoje, né, pastor? Porque eu tinha visto no Facebook que era eu que ia trazer a palavra. Meus irmãos, eu não sabia que ia trazer a palavra essa noite. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão grande, que eu estava arrumando durante essa semana, o meu material do seminário. Eu fiz o seminário, e nesse material do seminário eu tinha um artigo que eu tenho nos meus planos de escrever um livro sobre evangelismo, sobre cura. Algumas coisas como Deus me usou. Eu tinha feito um prefácio, como se diz assim, uma introdução do poder de Deus, como é que, né, para continuar esse livro. Depois parei, então pegando aqueles manuscritos, né, como se diz, as minhas notas, e me lembrei desse acontecido ali no Benin, né? E disse assim: eu vou trazer essa palavra para a igreja precisa saber disso. A igreja precisa saber que nós já fomos libertos. A igreja saber que nós já fomos curados. O que Jesus fez na cruz acabou, meus irmãos. Foi feito, está feito. Não adianta, nós não precisamos ficar orando ou fazendo qualquer coisa para que vai acontecer. Já aconteceu. Pega a bênção, toma posse da bênção, recebe a cura, recebe a provisão, recebe o favor que tu precisa na tua vida, porque já te foi dado, amém? Glória a Deus por isso. E pensando nisso, né, eu disse: não, tem que dar esse testemunho, tenho que mostrar isso. E nós vamos ter a nossa comunhão essa noite. Eu pedi permissão para o pastor para falar um pouquinho sobre o sangue, o corpo e o sangue de Jesus, amém? Antes de nós irmos para esta igreja, eu era diácono por dois anos numa outra igreja, que a gente ajudou a fazer os papéis dessa igreja e tudo, e era um pouquinho longe da nossa casa. Quando mudamos para a Boca, a gente veio aqui nessa igreja. O Senhor usou uma pessoa aqui para profetizar na nossa vida, na minha vida principalmente. E glória a Deus, tudo que 5 anos atrás, tudo que essa pessoa, que Deus usou essa pessoa a falar, tem se cumprido na minha vida, na vida da minha família. Tudo, sem a pessoa me conhecer. Primeira vez que eu vim aqui na igreja, logo em seguida recebi o Espírito Santo pelo pastor Borg aqui na frente, nunca vou esquecer isso, aqui nessa frente. E